Amados irmãos, tivemos a rica oportunidade de caminhar pelo livro dos Reis. Tivemos a rica oportunidade de ouvir as últimas palavras do rei Davi, instruindo o seu filho Salomão quanto aos desafios que ele teria à sua frente, e ao mesmo tempo mostrando para ele, apontando o caminho que aquele jovem rei deveria seguir. Obedecer a Deus, seguir os seus mandamentos, estatutos e juízos. Tivemos a oportunidade de ver pelo menos 2 aparecimentos de Deus para Salomão. Nas 2 ocasiões, na primeira vez, ele disse: olha, o que você quiser pedir, eu te darei. Certamente algo que não contrariasse a sua natureza como Deus. E ele então pede que ele pudesse discernir entre o bem e o mal, no sentido de julgar corretamente o povo de Deus. Na verdade, ele pediu por sabedoria. Deus o confiou sabedoria e muito mais do que isso, poder, riqueza e glória. Vimos então Salomão edificando a casa do Senhor, edificando os seus palácios, prosperando, e Deus mais uma vez aparece a ele, e diante da oração que ele fez, pedindo que Deus não os abandonasse, pedindo que Deus permanecesse no meio deles, olhando sempre para eles, Deus apareceu e lembrou a Salomão: Salomão, eu ouvir a tua oração, eu vou estar no meio de vocês, eu vou abençoar vocês, eu não abandonarei vocês, se. Então este se foi: se vocês me obedecerem, se vocês forem fiéis a mim. Nós vimos então, queridos irmãos, Salomão prosperando, crescendo, e agora chegamos ao final da história deste grande rei. Mas nós vamos ver que ao final desta história, uma tragédia está para acontecer. À luz disso, o tema desta noite que nós iremos trabalhar será esse: uma grande tragédia. Estaremos dividindo esse texto em 3 grandes partes, onde nós veremos de maneira inicial o pecado da idolatria, como isso foi abraçado por Salomão. Veremos as consequências do pecado, aqui o pecado de Salomão refletindo sobre o nosso pecado. E por último, refletiremos sobre o destino final do rei Salomão, bem como do nosso destino. À luz disso, vamos caminhar passo a passo, em um primeiro momento refletindo sobre este pecado da idolatria. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas, etéias, mulheres das nações, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos pervertiriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Nós vamos ver, irmãos, na verdade do versículo 1 ao 8, a questão da idolatria. No entanto, quando nós falamos a respeito da idolatria, o que vem muitas vezes em nossa mente é a adoração de imagens e de esculturas.
Porém, já entendemos ao longo das nossas exposições que o conceito de idolatria é muito mais profundo. E que, na verdade, muitos de nós somos idólatras. Por quê? Tudo aquilo que amamos mais do que a Deus, tudo aquilo que nós nos esforçamos mais do que ao Senhor, tudo aquilo que nós empreendemos, a nossa energia, os nossos talentos, mais do que a Deus, é um ídolo, que está assentado então no trono dos nossos corações. Nós fomos exercitados ao longo dessas exposições a trilhar os caminhos do nosso coração e enxergar lá no fundo quem está sentado neste trono. Porque professar a fé em Cristo me parece ser algo muito fácil, mas a verdade é, será que temos vivido? Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Salomão, ele está envolvido em uma situação bastante delicada e preocupante. Lembre-se, Salomão já havia se casado com a filha de Faraó, lá no capítulo 3, versículo 1. E ali já apontava para um sinal de que ele, na verdade, não era tão perfeito. Ele era sábio, mas longe de ser perfeito. Porque Deus já havia orientado o seu povo que não se ajuntassem no sentido de casarem-se com mulheres de outras nações, porque a questão não era uma questão étnica, mas a questão era uma questão religiosa. Quando nós vemos aqui que além da filha de Faraó, Salomão, ele amou mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias, etéias. A questão não é ética. Nas escrituras nós não temos problema da união entre um homem e uma mulher de etnias diferentes. Por exemplo, Poliana casou-se quase que com um alemão, quase. Brincadeira à parte. Nós podemos ver que o problema não é étnico. O problema está na questão do Deus a quem eles servem. Se você perguntar para mim, pastor, o senhor faz casamento entre uma pessoa que professa o Senhor Jesus Cristo e outra que não professa? Não. Porque a palavra de Deus nos respalda quanto um que serve e que está inserido em um contexto da aliança e um que é um estrangeiro, que serve a outro Senhor. Então nós temos aqui um problema, queridos irmãos, religioso. Mas não somente isso, esse problema é muito mais profundo. Nós vamos ver que esta idolatria está apontando para dois grandes problemas, como nós veremos lá na frente. Mas de maneira inicial nós precisamos ver que existe uma expressão hebraica aqui muito forte, que eu queria que nós refletimos sobre ela. O versículo 1 diz que, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres. Deixe-me dizer uma coisa para você. Abra lá, 1 Reis, capítulo 3, versículo 3. Diz: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai. Nós vamos ver que a mesma expressão Ahab, na língua hebraica, é tanto usada anteriormente para descrever o amor de Salomão para o seu Deus, e esta mesma expressão agora é usada para descrever o amor de Salomão pelas mulheres, mostrando o desvio do seu coração, mostrando que agora o Senhor já não era mais
a sua maior prioridade, mostrando agora que o seu coração continha ídolos. E esses ídolos se passavam pelas muitas mulheres que ele tinha. E lembre-se, no versículo 2, Deus já havia dito. Se nós formos, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 7, versículos 3 e 4, nós veremos as instruções na lei de Moisés a respeito da infidelidade conjugal. E lá são citadas estas mesmas palavras aqui descritas no livro de Reis. Onde lá em Deuteronômio 7, essas mesmas palavras são relacionadas como instrução ao povo de Deus sobre a infidelidade conjugal, dizendo assim: olha, não casem com elas, porque elas vão perverter o seu coração, elas vão conduzir vocês a seguirem outros deuses. Esta instrução já havia sido dada lá em Deuteronômio capítulo 7, versículos 3 e 4, bem como em Êxodo capítulo 34, 16. Nós estamos vendo aqui, queridos irmãos, é que Salomão está envolvido em pecados que desagradam drasticamente o Senhor. Diz ao final do versículo 2, que a estas mulheres Salomão se apegou pelo amor. A conotação deste texto aqui é sexual. Existe esta conotação sexual nesse texto. E lembrem-se, esta série está fazendo com que a gente reflita sobre o sexo, sobre o poder e sobre o dinheiro. Ídolos na vida de muitos, ídolos na vida de Salomão. Salomão então se envolveu, irmãos, sexualmente com essas mulheres. Porém, não era simplesmente uma questão sexual, como nós iremos ver. Olha o que diz os versículos que se seguem. Versículos número 3 e 4 da palavra do Senhor, diz assim: tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Já sendo velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Irmão, Salomão teve muitas mulheres, quase 1000 mulheres. Você já parou para pensar o que seria isso? Mas existe um outro aspecto importante, eu quero mostrar para vocês, que a idolatria não está se respaldando ou recaindo apenas pela questão sexual. Por quê? Porque no versículo 3 ele fala das 700 mulheres e princesas. Estas princesas apontam, irmãos, para alianças políticas. Então nós temos aqui um problema que envolve não somente uma questão sexual, mas uma questão de poder. O que era feito naquele tempo? Quando Salomão, por exemplo, se casou com uma filha de Faraó, no capítulo 3, tendo ela por sua esposa, ali ele fez uma aliança política, onde através do matrimônio, essas nações se uniam e se fortaleciam. Salomão, então, de maneira muito sábia, para crescer em seu poderio e se tornar de fato um país, uma nação superpoderosa, ele fez alianças políticas, que eram então, concluídas, seladas com os matrimônios. Então ele se casou com muitas princesas, de nações pagãs, que serviam a outros deuses, mas o foco dele era o quê? Era o poder. Nós estamos aqui, irmãos, contemplando um Salomão diferente de tudo aquilo que a gente já tinha visto até agora.
Um Salomão tão sábio, um Salomão tão cheio de Deus. É verdade, um Salomão que de vez em quando fazia umas coisas erradas, nós vimos, mas alguém que estava servindo a Deus, Deus estava prosperando. Mas agora Salomão, amando mais os ídolos do sexo, do poder, diz, irmãos, que muitas de fato eram as mulheres que Salomão tinha, as concubinas, e nós cremos no relato bíblico. As pessoas querem tratar muitas vezes isso como um hipérbole, um exagero. Não, nós cremos que de fato Salomão teve essas tantas mulheres aqui descritas. Mas então nós refletimos sobre algo, porque nós vamos ver que Salomão está aqui, queridos irmãos, prestes a cometer um grande mal. Porque quando ele se envolve com essas mulheres, ele está se envolvendo com a poligamia, ele está quebrando o 7º mandamento. Não existe nas Escrituras Sagradas nada que ateste a poligamia como algo que Deus abençoava. Ah, pastor, Abraão teve. Ah, pastor, Jacó. Ah, pastor, não importa. O padrão divino para o casamento é monogâmico e heterossexual. É um homem e uma mulher se unirão, uma só carne. Será marido de uma só mulher. Mas com o pecado, este padrão foi distorcido. Em Gênesis vimos, por exemplo, Lameque, descendente de Caim, que pela primeira vez tomou mais de uma mulher para si, dando início à poligamia. Isso se arrastou ao ponto de entrar até mesmo no meio do povo de Deus, e Deus, de maneira misericordiosa, suportou, como diz o Matthew Henry, suportou, queridos irmãos, esta situação por amor àquelas esposas, àqueles filhos, mas a partir de Cristo, segundo ele, estas coisas claramente se tornam abomináveis aos olhos de Deus. Então, queridos irmãos, não temos respaldo algum nas Escrituras para termos mais de uma mulher, não. Salomão então estava aqui quebrando o 7º mandamento. Salomão era um adúltero. Ele já havia errado casado com a esposa, com a filha do Egito, do faraó do Egito, mas que tivesse sido fiel a ela, que tivesse honrado ela como esposa, que tivesse amado ela da maneira como deveria, sendo fiel a ela. Ele não fez. Mas diz o texto bíblico que o problema de Salomão não era só a questão de poligamia, mas era uma questão politeísta. Atenção, versículo 4: já sendo velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Ele já não era de todo fiel a Deus como era o seu pai. E se ele agora é politeísta, ou seja, adora mais de um Deus, ele agora está quebrando 2 mandamentos. O primeiro e o segundo mandamento, pelo menos. Nós vemos então que Salomão ele está envolvido em uma série de pecados, fruto da idolatria, fruto de amar mais outra coisa ou outro alguém do que a Deus. E isso está envolvido sexo, isso está envolvido poder, isso está envolvido a sua glória pessoal. Isso, irmãos, lhe distanciava do seu Deus. Observem que há uma clareza no texto quanto ao período da vida de Salomão, que Salomão cometeu tais delitos. Salomão já estava velho. Salomão viveu, ao que tudo indica, cerca de 70 anos. Salomão, nós vamos ver, reinou cerca de 40 anos.
Salomão, então, no final da sua vida, ele então, cometeu estas atrocidades aos olhos de Deus, já sendo ele velho. É interessante, irmãos, porque, segundo o Paul Ross, comentando esse texto, um historiador, também um exegeta do Antigo Testamento, ele lembra que muitos dessas adorações envolvidas estavam relacionados ao fato de quando alguém conquistava um território, alguma nação, eles eram conduzidos a adorar aqueles deuses para que pudesse se tornar mais, quem sabe, amigável àqueles a quem eles conquistaram. Mas Salomão já havia conquistado essas terras, Salomão já era possuidor dessas terras, Salomão já era rei sobre essas terras, Salomão já tinha aliança sobre essas terras. Para que Salomão fazer isso? Para que Salomão adorar esses deuses? Qual era o propósito disso? É o pecado, irmãos. É ao contrário do que você pensa, como eu vou mostrar para vocês. Esta derrocada, esta tragédia, essa desgraça, não acontece do dia para a noite, como muitos pensam. Você vai caindo aos poucos, e quando você vê, você já está completamente no chão. Nós lemos então, a partir do versículo 5, que Salomão seguia a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Neste tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificava a seus deuses. Querido irmão, é de doer o coração, não é? Este homem estava tão cego em seus pecados, que seguiu a Astarote, a deusa do sexo dos cananeus, Moloque, que era conhecido como, nós vemos por exemplo em Jeremias, onde na sua adoração as crianças eram sacrificadas. Nós vimos, à luz desse texto, que ele edificou um santuário sobre o monte fronteiro de Jerusalém. Ao que tudo indica, esse monte fronteiro, frontal a Jerusalém, era um monte que ficava ao leste de Jerusalém, que seria hoje o Monte das Oliveiras. Imagina o que seria aqui a casa do Senhor, o Monte de Sião, ali na frente o Monte das Oliveiras, hoje conhecido, onde Salomão edificara um altar, um templo para, adorar esses deuses. Outrora Salomão sacrificava milhares de cordeiros e de animais tão numerosos. Lembrem-se, Davi, quando foi conduzir a arca da aliança da casa de Obed para o alto lá para Jerusalém, a cada 6 passos ele sacrificava. Quando Salomão foi trazer da cidade de Davi abaixo para o templo que ele havia construído, foram inúmeros, que o próprio texto não nos relata, diz que foram tantos que não podiam ser contados. Mas agora este mesmo homem está adorando, por assim dizer, querido irmão, a outros deuses. Deixe-me dizer uma coisa para vocês, a respeito desta idolatria, a respeito desse pecado. O Philip Ryken,
ele tem algo muito importante a nos dizer comentando esse texto. Ele diz assim: ele nunca decidiu explicitamente parar de amar a Deus. No entanto, quanto mais passou a amar as outras coisas, menos passou a amar a Deus, até que um dia não estava vivendo para Deus, nem o amando. Você tem ideia do que nós estamos falando aqui? Você tem ideia de que o que nós estamos falando aqui pode estar acontecendo na sua vida? Que o que nós estamos vendo aqui é um retrato do que pode estar acontecendo em sua vida? Tem pessoas que se acham muito bem espiritualmente, e nós sabemos que elas não estão bem, que elas estão enfermas, mas elas não estão vigiando espiritualmente em muitas áreas. Elas estão sendo testadas em algumas áreas e têm pecado contra Deus. Elas têm adquirido alguns pecados de estimação e ali elas estão cuidando desses pecados. Elas estão negligenciando a adoração a Deus no culto público. Elas estão negligenciando a oração. Elas estão negligenciando a palavra de Deus. Não são fiéis ao Senhor nos seus dízimos. As pessoas estão negligenciando muitas áreas, são cômodas, negligentes, e as coisas estão tudo bem, obrigado. Deixe-me dizer uma coisa para você: a desgraça de Salomão não aconteceu da noite para o dia, e eu provo isso às Escrituras. Nós vemos passos, decisões, escolhas que Salomão tomou, que estavam fazendo com que o pecado se avolumasse em seu coração. Primeiro deles, quando ele se casou com a filha de Faraó, ele não devia ter se casado com uma mulher estrangeira. Ele não devia ter feito aliança com o Egito. Não. E já no capítulo 3 nós vemos isso. Posteriormente nós poderíamos nos lembrar, no mesmo capítulo 3, ele, adorando em lugares altos. A gente explicou que até então podia haver uma ligação com o tabernáculo, que poderia ter, mas essa também era uma prática pagã, e que apesar de não ter o local ainda específico para adoração, o templo, já havia um outro lugar melhor para se adorar do que os montes. Nós vimos também no capítulo 4, outro grande sinal, quando ele começou a multiplicar os cavalos. Você diz: pastor, que tolice multiplicar cavalo. Não, a palavra de Deus havia sido muito clara lá em Deuteronômio, para não se multiplicar os cavalos. Por quê, pastor? Porque quanto mais cavalos você tinha, mais você confiava nos cavalos como seu poderio militar, mais depositava no seu poderio militar a sua confiança, e mais esquecia do seu Deus. Nós vimos também que Salomão tinha muita riqueza e muito ouro. Deus havia dito que ele seria próspero e lhe concederia riquezas. Mas também não sabemos até que ponto muito daquilo, talvez ele não usou para a sua glória. Já no final da sua vida, da sua caminhada, não sabemos. O que eu quero mostrar para vocês, queridos irmãos, é que quando você se deparar amando mais outras coisas do que a Deus, você deve se preocupar com isso, porque você tem um ídolo no seu coração. E quando você se der conta que você abriu os olhos, talvez seja tarde, porque você já não vai estar mais caminhando com o Senhor, nem amando mais a Ele. Por isso, querido irmão, clame a Deus, para que Deus, possa derrubar esses ídolos dos nossos corações, que Ele realmente venha a ser o único Senhor das nossas vidas. Vamos lá em Romanos capítulo 3.
Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você pode dizer isso comigo? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, você tem que parar para pensar que a idolatria, ela está presente no coração dos homens. Que os homens, na verdade, são seres religiosos, mas estes homens naturalmente nasceram no pecado, como diz a palavra de Deus, e estão destituídos da glória de Deus. Mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus nos ensina que Cristo é o único Rei e o único Senhor, e o único digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração, e que devemos amar a Ele sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Querido irmão, muitos permanecem cegos quanto a esta realidade, e a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus traga a cada um desses a iluminação necessária para reconhecerem a podridão dos seus pecados e confessarem Cristo como Senhor. Mas por outro lado, existem muitos que professam a fé em Cristo, existem muitos que dizem eu sou do Senhor, tem muitos que vêm para a igreja e tomam ceia, tem muitos que foram batizados e participaram até da classe de catecúmenos, que estão com seus corações cheios de idolatria, que não amam a Deus sobre todas as coisas, que tem o seu casamento à frente do seu Deus, que tem o seu emprego à frente do seu Deus, que tem os seus sonhos à frente do seu Deus, que tem os seus filhos à frente do seu Deus, que tem tantas as coisas na frente do seu Deus, e muitas vezes não estão atentos, que passo a passo, eles estão desmoronando diante daquele na qual eles deveriam servir. Eu não sei como anda a sua vida, meu irmão, mas uma coisa eu digo: ao contrário do que você pensa, a sua desgraça não vai vir da noite para o dia. Nunca acontece assim. Mas isso que você está cultivando no seu coração, esses ídolos que você tem colocado assentado no trono do seu coração, cedo ou tarde, eles vão dar a cara e vocês verão que a pior coisa que vocês fizeram foram negligenciar amar a Deus sobre todas as coisas. Nós vemos então aqui o pecado da idolatria, onde muitos estão envolvidos, uns permanecem, outros que têm a oportunidade de não mais viver assim, continuam vivendo por causa dos seus corações enganosos. No segundo momento, nós vamos ver que pecado gera consequência, irmão. Eu não sei até que ponto você já parou para pensar nisso, mas pecado tem consequências. E as consequências são muitas. Você pode até se esquecer disso, mas são muitas. Eu fico imaginando, talvez, esses crimes do colarinho branco. Eu não sei até que ponto passou na cabeça desses homens, que talvez ficariam impunes, estavam vivendo as suas vidas, não é verdade? E de repente, não tão de repente as coisas aqui no Brasil, mas cedo ou tarde eles terminaram sendo presos, mas ainda cheios de mordomia. Mas com Deus as coisas não são assim, como nós veremos. Então, nós vamos ver as consequências do pecado. Versículo 9 e 10, acompanha a leitura que diz assim: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor,
Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Querido, deixe-me dizer uma coisa importantíssima. Diz o texto bíblico que o Senhor se indignou contra Salomão. A ideia do texto é que Deus se irou contra Salomão. E lembrem-se, a ira é um atributo de Deus. É uma ira santa, é uma ira justa. Como certo teólogo disse, a ira de Deus não é uma emoção irracional, mas é uma rejeição justa ao pecado. Então, quando nós estamos falando sobre a ira de Deus, nós não estamos nos lembrando dos momentos que nós estamos com raiva dos nossos filhos, que nós nos descontrolamos, que o sangue sobe a cabeça e que queremos fazer uma besteira de maneira injusta. Não. A ira de Deus não é pautada em emoções irracionais. A ira de Deus, queridos irmãos, é uma rejeição justa do pecado. A ira de Deus, então, se levanta contra Salomão, e Salomão vai sentir um pouco nele esta indignação de Deus sobre a sua vida e sobre o seu pecado. Não é diferente conosco, irmãos. Deus, Ele se ira, Deus se indigna com o pecado. Ou você acha que Ele está olhando talvez para a sua vida e dizendo: parabéns, vamos lá, continue assim de jeito nenhum. Ele está irado, Ele está indignado com Salomão. E Ele dá as causas, 3 causas pelo menos. Primeira, que ele desviara o seu coração do Senhor. A ideia é de que o coração de Salomão, ou seja, o seu amor, já não estava mais devotado a Deus. Ele agora estava amando outras coisas. Lembra-se lá de Apocalipse, capítulo 2, que diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas do primeiro amor. Cadê o primeiro amor de Salomão? Onde está aquele homem que amava a Deus? O seu coração se desviara no sentido de que o seu amor já não era mais plenamente devotado ao seu Deus. Ele amava o quê, queridos? Ele amava o poder, ele amava a glória, ele amava o sexo, ele amava o dinheiro, ele amava tantas outras coisas. Ídolos do seu coração. Então Jesus, o Senhor Deus, vai dizer: olha, primeiro, ele se desviou do seu coração. Ele desviou o seu coração do Senhor. Segundo, no versículo 10, ele vai dizer assim: olha, você, a despeito disso, você seguiu outros deuses. O que é que ele está querendo dizer no versículo 10? Olha, primeiro ele já disse: seu coração se desviou. Depois, você seguiu outros deuses. Você não podia servir outros deuses. Você nota como uma coisa está ligada à outra? Quando nós passamos a amar mais alguma coisa ou alguém, nós temos a seguir aquele. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus disse que ninguém pode, amar o Senhor e amar ao dinheiro, por exemplo. Porque ou vai servir ao Senhor ou vai servir a Mamon. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou você tem Cristo como o Senhor da sua vida, ou você vai ter as paixões deste mundo. É interessante, irmãos, porque nós achamos muitas vezes que seguir outros deuses é normal. Não é. E Deus está indignado com Salomão por causa disso.
E ele diz então, em terceiro lugar, que ele não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Ele estava em desobediência a Deus. Deus havia lhe confiado os mandamentos, Deus havia lhe confiado os juízos, os estatutos. Deus apareceu para ele 2 vezes. Deus estava honrando aquele homem. E o que é que este homem fez? Sabe, ele não estava sendo fiel ao seu Deus. Eu quero que você pense aqui rapidinho sobre a sua vida nesses 3 aspectos. Será que Deus está irado conosco porque nós temos amado mais a outras coisas do que a Ele? Se você tem amado mais outras coisas do que ao Senhor seu Deus, Ele está irado com você. Segundo, se você tem seguido ou servido essas coisas que você ama mais do que a Deus, Deus está irado com você. Terceiro, se você não tem guardado os mandamentos de Deus, tem sido infiel a Ele, desobediente, Deus está indignado, Deus está irado com você. E quando Deus se ira contra os homens, as consequências são inúmeras. Olha o que é que diz o versículo 11 da palavra de Deus, versos do 11 ao 13. Por isso, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedestes e não guardastes a minha aliança, nem os meus estatutos, que mandei tirar, os estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Contudo, não farei nos teus dias por amor a Davi teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. É interessante porque no versículo 11 ele vai usar uma expressão: por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedestes. É a ideia que, já que você procedeu assim, e por que isto é importante? Vá lá no capítulo 9, versículo 4. Lembre-se que Deus respondeu à oração de Salomão, mas foi uma resposta condicional. Nós temos aqui, não é, construções condicionais, onde lá no versículo de número 4, não é, ele vai dizer, olha, se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração, com sinceridade, fazeres tudo o que eu vos mandei, se guardar os meus estatutos, os meus juízos, lembrem-se, Deus abençoaria de maneira condicional. Ou seja, se vocês forem, e no caso ali a palavra foi para Salomão, se você for, o quê? Fiel, obediente, eu vou lhe abençoar. Eu vou, não é, fazer com que as minhas palavras, de fato, se cumpram e se perpetuem sobre a vida de vocês e do seu povo. Mas agora Deus está dizendo, é como se fosse uma resposta àquilo que Ele havia dito. Deus outrora disse, se você fizer, e agora a ideia é como se Deus estivesse dizendo, já que você não fez, você deveria ter feito algo, mas você não fez, ou seja, você tomou escolhas e decisões erradas. E os seus pecados vão ter consequências. Visto que você não guardou a minha aliança, visto que você não guardou os meus estatutos, e lembrem-se, irmãos, isso é tremendo, porque Davi, quando estava para morrer, deu esta orientação a Salomão. Salomão deu esta orientação ao povo na edificação e na consagração do templo, no capítulo 7, capítulo 8. Nós vimos que Deus deu essa orientação a Salomão, e Salomão orou a Deus pedindo que Deus o ajudasse e o santificasse para cumprir isso. E agora o que é que está acontecendo? Ele não conseguiu, ele falhou, ele pecou. E diante disso, irmãos, Deus vai demonstrar a sua consequência, a consequência dos seus atos sobre o reino de Salomão. Contudo,
O nosso Deus, apesar, e lembre-se, eu falo de uma ira santa, uma ira justa. O nosso Deus é justo, é santo, Ele é maravilhoso. E de maneira misericordiosa, Ele vai dizer: olha, eu vou tirar o reino de Salomão. O reino vai ser tirado de Salomão. Ou seja, aquela dinastia perpétua que eu prometi que teria, aquilo dali vai ter dificuldades, vocês vão se dividir. Contudo, eu não vou fazer nos dias de Salomão. Olha a misericórdia de Deus. Salomão, apesar de você merecer que isso seja arrancado das suas mãos, agora, por amor ao seu pai, e irmãos, comecem a observar a aliança. Eu quero que vocês observem a aliança, porque quando nós formos tratar lá na frente sobre o destino de Salomão, você não se assuste com o que o seu pastor vai dizer. Estamos em um contexto de aliança, e neste contexto de aliança, onde existem pai, onde existe filho, onde existe uma aliança de pai e de filhos para com Deus, Deus, por amor ao pai Davi, não vai tirar neste momento este trono. Vai tirar futuramente, como nós veremos. Ele vai conceder a Jeroboão, como nós veremos, 10 tribos, e deixará apenas uma com o filho de Salomão, Roboão, a tribo de Judá. Mas Deus misericordiosamente não faria isso neste momento. Mas haveria o quê? Consequências. E não somente isso. Nós vamos ver que a partir de agora, do versículo 14 ao 25, que nós leremos ele mais rápido, nós veremos que já haveria inimigos, adversários. O reino que outrora era de paz, agora seria já respaldado em meio às guerras. Então Deus vai suscitar adversários, inimigos, mas ainda não vai arrancar o trono plenamente de Salomão. Vamos então ver que Deus vai suscitar como consequência 2 adversários para se levantar contra Salomão. Vocês podem ler para mim, por favor? Vamos lá? Levantou Observem no versículo 14 que quem vai levantar um adversário, e a expressão hebraica aqui é Satã, é o adversário mesmo, levantado por Deus, vai ser levantado este homem chamado Hadad, e ele é edomita. Observem, quem está levantando ele é Deus, ou seja, Deus está usando este homem para o quê? Para exercer o seu juízo, por assim dizer, sobre Salomão e sobre o seu reino. E o interessante é que Hadad era edomita. E eu preciso lembrar a vocês que a dificuldade entre israelitas e edomitas não era de hoje, não é desse tempo. Lembrem-se, Jacó, que viria a ser Israel, é de onde vem um povo de Deus. Esaú, porém, ele é dele que vem os edomitas. Então nós temos uma briga já desde o tempo de Esaú e Jacó entre israelitas e edomitas. E se não fosse somente isso, a casa de Davi, ou seja, seu pai Davi, em um determinado momento, mandou Joabe, segundo o texto bíblico, para sepultar os mortos. E deixe-me dizer, Joabe não era coveiro, concorda comigo? Joabe era um grande líder do exército. Essa ideia de enterrar os mortos é que ele governaria aquela região por um tempo, ok? E durante esse tempo que ele governou ali, que ele regeu aquele território,
houveram massacres, muitos edonitas foram mortos. Mas nós vamos ver que Raade, ele fugiu em um determinado momento. O que eu quero mostrar para vocês é que Deus está levantando um edonita que tinha dificuldades com os israelitas, e não somente isso, tinha dificuldade com a casa de Davi, pois foi através da casa de Davi que o seu povo havia sido morto e que ele precisara fugir do seu país por causa de tamanhas atrocidades exercidas por Joabe. Vamos lá, diz o texto 17, versículo 17 em diante, leiam para mim. Haddad Irmãos, nós vemos aqui que depois que Joabe então foi para ali, e que muitos foram mortos e outros levados escravos, Haddad foge. E olha só que interessante, ele vai ser acolhido aonde? No Egito. Lembrem-se, Salomão havia feito uma aliança com o Egito. Eles se casaram com a filha de Faraó. Salomão vendia carros de guerra para quem? Para o Egito, ou seja, comercializava com o Egito. Ele então tinha uma aliança política, ele tinha então essa intimidade com o Egito, por assim dizer. Mas esse mesmo Egito estava, lhe traindo, dando abrigo para os inimigos, e não somente isso, ele abrigou os inimigos, deu todas as condições a Haddad, e Haddad cresceu e Haddad prosperou no Egito. Vocês observam, irmãos, que fazer alianças com as coisas deste mundo, fazer alianças que não sejam com Deus, nos levam sempre a grandes prejuízos, ou melhor, alianças que não sejam no Senhor. Observem que Salomão estava achando que estava fazendo uma coisa boa com o Egito. Eu estou negociando armas, cavalos, eu tenho uma aliança com a filha, mas é esse mesmo Egito que agora botou Haddad no meio deles, fez Haddad prosperar. E então nós vamos ver que apesar desta vida e dessa prosperidade, existia algo ainda no coração de Haddad. Olha o nome do filho de Haddad, Genubate, que na língua hebraica quer dizer roubar. Ele trazia no nome do filho o seu passado. Ele trazia no nome do filho que a casa de Davi roubou tudo o que ele tinha, e que de certa maneira ele iria se vingar. É quando diz o texto bíblico no versículo 21, tendo pois, Haddad ouvido no Egito que Davi descansara com seus pais, ou seja, que Davi havia morrido e que Joabe, comandante do exército, havia sido morto a mando de Salomão, ele disse a Faraó: Faraó, deixe-me voltar para a minha terra. Então Faraó lhe disse: por que te faltas comigo? Falta alguma coisa para você? O que procuras a partir, para partir da tua terra? Respondeu ele: nada, porém deixa-me ir. O que nós vamos ver é que então esse Haddad começa a pelejar contra Israel, e ele com os seus exércitos agora grandioso e próspero, e inimigos que outrora Salomão e Israel não tinham, passam a ter consequências do quê? Do pecado. É quando o segundo adversário é levantado,
versículos 23 a 25, leiam para mim, por favor. Também Deus... Irmãos, parece que nós estamos ouvindo o Jornal Nacional, concorda comigo? Israel e a Síria, lutando, pelejando, nesta guerrilha, um com o outro, até hoje. O que nós vamos ver aqui, irmãos, e eu quero que vocês observem algo grandioso, é que estes mesmos sírios haviam também entrado em uma certa aliança com Salomão, e Salomão importava e exportava com os sírios, inclusive exportava para os sírios carros de guerra, armas também. Olha que tolice! Salomão, em meio à sua prosperidade, não estava atento que as suas escolhas e as suas atitudes estavam desonrando a Deus e que em um determinado momento haveria consequências. E por conta do seu pecado, Deus suscitou, observem, Deus também levantou no versículo 23, é Deus que está levantando esses homens, Hadad e Rezon. Hadad do Egito, Rezon da Síria. Se você pegar o mapa de Israel, o Egito está embaixo, a Síria está em cima, encurralado, no meio está Israel. Encurralado agora por inimigos. E tudo isso foi por quê? Porque Salomão amou mais a outras coisas, teve a tolice, cometeu a tolice de não amar a Deus e não ser fiel a Ele, e como pecado, nós vemos as consequências aqui descritas. Mas na verdade, o que nós vamos aprender e ver, é que este corretivo era para edificação, não era algo para destruí-lo, mas para corrigi-lo. Nós vemos aqui, irmãos, a manifestação da ira de Deus sobre os pecados dos homens. Você já parou para pensar que o seu pecado também não ficará impune? Que se você tem pecado contra Deus, haverá consequências. Nós lemos em Romanos, capítulo 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em outras palavras, todos estamos perdidos. Se todos estamos debaixo da ira de Deus, estamos todos perdidos. O que será da gente? Mas irmãos, Jesus Cristo veio a este mundo e, como diz Paulo aos Romanos, morreu por nós sendo ainda nós pecadores. E na cruz do Calvário, esta ira foi derramada sobre ele. Ele bebeu o cálice da ira de Deus, e diga-se de passagem, fruto da consequência do pecado do homem. Irmãos, não tem como o pecado passar impune, e por causa dos pecados dos seus filhos, Cristo veio a esse mundo e foi morto em morte de cruz, para que a ira de Deus fosse apaziguada sobre a vida dos seus filhos. Por isso, meu querido irmão, lembrem-se, o pecado não ficará impune, haverá consequências. Ah, pastor, Deus perdoa, perdoa, mas há consequências. Houve consequências na vida deste filho da aliança, houve consequências, e duras foram as consequências. Olha o que Charles Spurgeon fala a respeito da ira de Deus. Ele diz que o caráter eterno do castigo é uma ideia que oprime o coração. O Senhor é tardio em irar-se, mas quando sua ira for suscitada,
como acontecera contra aqueles que, por fim, rejeitarem o seu filho, ele apresentará toda a sua onipotência e esmagará os inimigos. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo entre a primeira vinda e a volta de Cristo. É um tempo onde nós podemos refletir sobre os nossos pecados e ainda nos arrepender. Mas quando Cristo voltar, que a sua ira for plenamente manifesta, queridos irmãos, vai haver choro e ranger de dentes, como nós veremos logo mais à frente. Pecado tem consequência. Se existe ídolos no seu coração, não seja tolo de achar que estas coisas estão passando aos olhos de Deus. Se você não tem amado a Deus sobre todas as coisas, e tem amado mais outras coisas, ou outro alguém do que a Deus, você tem pecado, e pecado tem consequências. Olha, grande tolice é cair na mão de um Deus irado. Mas muitos se esquecem que o nosso Deus exercerá a sua ira, que mais uma vez eu lembro, não é uma manifestação de uma emoção sem razão, mas é uma rejeição justa do pecado. E por último, nós veremos o final da história de Salomão, Salomão morrendo. Mas antes, nós não vamos ler, quero apenas mostrar que entre o versículo 26 e o versículo 40, depois você leia em casa, na calma, nós veremos que as consequências do pecado de Salomão permanecem, onde Deus começa, a trabalhar, fazendo com que Jeroboão, e mostrando para Jeroboão, que Jeroboão seria rei sobre as 10 nações, as 10 tribos, as 11 tribos, Judá apenas ficaria sobre o reino de Roboão. O reino seria dividido e que Deus daria essas tribos então para Jeroboão, e já fica muito claro que isso também era consequência, dos pecados de Salomão e do povo. E posteriormente, a partir do capítulo 12, você pode ler também, e você vai ver como esse reino vai ser dividido. Nós vamos ver Roboão sobre Judá, e Israel sobre Jeroboão, e ali vai haver desavenças, confusões. O reino do norte passa a ser muito infiel a Deus, e o reino do norte vai acabar no final de Reis capítulo 2 sendo aniquilado pelos assírios, e o reino do sul também vai ser aniquilado pelos babilônicos. Em resumo, tanto o reino do norte como o reino do sul vai ser derrotado por causa dos pecados, por causa da idolatria do povo. Então, irmãos, chegamos ao versículo 41 e 43 e aqui encerraremos, falando então a respeito do destino eterno de Salomão, bem como o nosso. Versículo 41 e 43, leiam para mim, por favor. Quanto chegamos aqui, irmãos, ao final, com a graça do bom Deus, do reinado de Salomão. O reinado se encerra com a sua morte, com o seu filho Roboão, então passando
a reinar. E agora temos uma primeira inserção, onde um padrão vai ser estabelecido no livro de Reis. A partir de agora, todos os reinados serão concluídos dentro deste padrão. Fulano reinou sobre tal lugar durante tantos anos. E aqui nós podemos ver que foi por 40 anos que Salomão reinou em Jerusalém. Então, por volta do ano 932 a.C., Salomão então morre e seu filho Roboão assume o seu lugar. Sim, pastor. E agora? O que aconteceu com Salomão? Qual foi o destino de Salomão? Salomão morreu incrédulo. Salomão, será que foi salvo? Salomão, será que foi para o inferno, pastor? O que é que a gente vai... O texto não nos fala. É verdade, irmãos, o texto não é claro quanto a isso, e muitos debatem quanto a esse aspecto. Aqueles que creem que o homem pode cair da graça, certamente lançarão Salomão no inferno, sem pensar duas vezes. Porém eu creio, como reformado que sou, na perseverança dos santos, e à luz das Escrituras, tentarei mostrar para vocês que aquele velho rei se arrependeu, refletiu sobre a vida e voltou-se para o seu Deus. Uma das provas disso é o livro de Eclesiastes. Eu queria que você fosse no livro de Eclesiastes, no capítulo 12. O livro de Eclesiastes é um dos 3 livros escritos por Salomão. Lembre-se que nós temos o livro de Eclesiastes, nós temos Cantares, nós temos Provérbios. Eu fico me perguntando até que ponto Deus inspiraria este homem, preservaria os seus escritos, tendo as suas palavras como palavra de Deus, e talvez o lançasse no inferno, não sei. Ou porque então Jesus Cristo, na sua pregação do Evangelho, por algumas vezes falou a respeito de Salomão, inclusive como a rainha do sul teve um encontro com Deus através da vida do rei Salomão. O livro de Eclesiastes, irmãos, é um livro que foi escrito por Salomão na sua velhice. Salomão está velho quando escreveu o livro de Eclesiastes, e Salomão está olhando para o seu passado, e está vendo todos os seus empreendimentos. Ele vai dizer lá no capítulo 2, que ele se entregou às alegrias deste mundo. Salomão provou, irmãos, dos prazeres deste mundo. Ele disse: olha, eu me dediquei a isso, eu não neguei nada aos meus olhos. Ele se dedicou ao vinho, às mulheres, às grandes construções, às riquezas, e ele passa a relatar todas as coisas que ele fez, e constantemente ele nos lembra que todas estas coisas eram vaidade, que todas aquelas coisas na verdade era como correr atrás do vento. E ao final do seu texto, talvez as últimas palavras do rei registradas nas Escrituras, ele diz no capítulo 12, que tudo o que ele, no versículo de número 13, que tudo o que ele tem procurado aqui, falar em Eclesiastes, a respeito de toda a sua busca, de tudo o que ele procurou fazer, de tudo o que se tem ouvido, a suma é
O que? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eu creio, irmãos, que aqui nós temos um homem que está velho, que refletiu sobre os seus erros e tem um propósito de ensinar aos mais novos: não cometam os mesmos erros, porque eu me empreendi nos prazeres desse mundo e a conclusão que eu cheguei de tudo isso foi: nada disso vale a pena, só uma coisa vale a pena, é o quê? Temer a Deus e seguir os seus mandamentos. Mas mesmo assim tem pessoas que ficam desconfiadas. Será mesmo Salomão? Será mesmo que Salomão era um escolhido? Vamos em 2 Samuel 7, 14 e 15. Segundo Samuel 7, 14 e 15. Palavras de Deus para Davi a respeito do seu filho Salomão, que edificaria o templo. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos dos homens. Não foi isso que aconteceu com Salomão? Salomão pecou, mas pelo que eu estou entendendo aqui, Deus continuou sendo seu pai, e Deus, como um pai que ama o filho, o castiga. Castiga com os açoites dos homens, com as varas dos homens, com os açoites dos filhos. E ele diz assim: apesar disso, a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de mim. Irmãos, na NVI, a expressão não se apartará dele é traduzida como não retirarei dele. É Deus dizendo assim: olha, eu vou ter por filho Davi, e mesmo que ele venha a desobedecer, eu vou castigá-lo. Mas diferente de Saul, que não era meu filho, que eu retirei dele a minha misericórdia, que retirei ele da minha presença, o teu filho eu não retirarei. Irmãos, a discussão segue para muitos, mas para mim aqui é suficiente. Salomão era um filho da aliança, e ao final da sua vida ele se arrependeu, e eu creio piamente que o encontraremos na glória junto com o Pai. Mas deixe-me dizer algo para vocês. O destino final de Salomão, volta lá. O destino final de Salomão é um destino que para muitos pode ser duvidoso. Mas, irmãos, nós temos um respaldo escriturístico. Eu tenho um respaldo de um grande homem de Deus, o puritano Matthew Henry, quando ele vai dizer então, em suas palavras, que embora Salomão tenha caído, ele não foi completamente derrubado. Seu pecado não é registrado novamente, porque ele foi arrependido ou perdoado, e então se tornou como se nunca houvesse acontecido. Quando Deus perdoa os pecados, Ele os lança para trás de si e não se lembra jamais. Eu creio que Salomão se arrependeu. A pergunta que eu faço é: e você? Você vai se arrepender dos pecados, da idolatria do teu coração? Você que ao longo desses 4 meses tem ouvido falar a respeito desta idolatria, você vai permanecer da mesma forma? Lembre-se,
o pecado da idolatria, e de certa maneira todos nós nascemos debaixo de uma condenação eterna. Mas Cristo Jesus, como consequência do pecado, sofreu morte de cruz, bebeu da ira de Deus, para que hoje, no estabelecimento do seu reino, o Evangelho possa ser anunciado, e para que hoje eu possa dizer: arrepende-te e credes no Evangelho. Somente Jesus pode ser o teu Salvador. Só Ele deve ser o teu Rei. Só Ele, querido irmão, e somente Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Cristo. É tempo de nós nos arrependermos, porque se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, irmãos, se nós não formos escolhidos do Senhor, qual será o nosso destino? Por isso, que Deus nos ajude a refletir a respeito do destino final das nossas vidas. Porque para muitos que andam por aí despreocupados, depois da morte, vão ser enterrados ali e pronto. Mas deixe-me dizer uma coisa para você: depois da morte se segue-se o juízo. Para vocês que não sabem, ou talvez já até saibam, depois da morte há vida. Há uma vida de deleite eterno na presença de Deus, ou há uma vida eterna no sentido de que viverá eternamente, desfrutando dos desprazeres da condenação e do inferno. Você tem ideia de quão sério é permanecer no pecado? Quão sério é ter ídolos no coração e não ter Deus como seu Senhor e como seu Salvador? Eu queria concluir esta mensagem esta noite. Eu queria lembrar a vocês que nós falamos aqui a respeito de uma grande tragédia. Mas no caso de Salomão, como eu mesmo pude expor, uma tragédia que, no final das contas, houve graça da parte de Deus. Mas deixe-me dizer uma coisa: a maior tragédia na sua vida não é você ter um câncer. A maior tragédia da sua vida não é você perder um filho. A maior tragédia da sua vida não é você ficar desabrigado. A maior tragédia da sua vida não é você ter o seu casamento findado. A maior tragédia da sua vida, sabe o que é? É você ter sido trazido hoje aqui pela mão de Deus, ouvir a respeito do Evangelho e sair por aquela porta da mesma maneira como você entrou. Esta é a maior tragédia da sua vida: rejeitar a Cristo como Senhor e Salvador, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque o reinado de Salomão acabou e aqui está seu fim, mas o meu Rei vive. O meu Rei vive para todo sempre. E a Ele a minha devoção, a Ele a minha vida, a Ele o meu serviço, a Ele toda a honra e toda a glória. Não aos prazeres da carne, não ao poder, não ao sexo, não ao dinheiro, não aos ídolos deste mundo, e sim ao Rei da glória. Sim, a Cristo Jesus, aquele que é muito superior a Salomão. Que Deus te abençoe. Aplique estas palavras a teu coração, e que esta noite você saia daqui agraciado e transformado
pelo poder do Evangelho. Esta noite, irmãos, eu não tenho o hábito de fazer isso, vocês sabem, mas estamos chegando ao final de 4 meses. E eu queria fazer 2 orações esta noite. Eu queria orar primeiramente por aqueles que pela primeira vez, talvez ao longo desses 4 meses, Cristo os alcançou com a sua graça, e que você teve as escamas dos seus olhos, sabe, retiradas, e que você passou a reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e você passou a confessá-lo como seu Senhor. Se você assim ouviu, e assim Deus falou ao seu coração ao longo desses meses, ou até mesmo hoje, eu queria que você se colocasse de pé, que eu estaria orando pela sua vida. Em um segundo momento, eu quero orar por aqueles que já são crentes, mas que ao longo desses meses refletiram a respeito da sua idolatria, e que quando trilhou, sabe, o seu coração viu que havia outros ídolos querendo se assentar no trono onde somente o seu Senhor poderia se assentar. Você que ao longo desses 4 meses ouviu e que está disposto a recomeçar em muitas áreas da sua vida, eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria também estar orando pela sua vida. Senhor Deus e Pai, ó Deus, Tu sabes, Senhor Jesus, que a Tua palavra tem sido lida e tem sido exposta. Ó Deus, muitas vezes de maneira tão limitada, Pai, por este Teu servo, mas como eu creio, Senhor, que não são as minhas palavras, mas que é o Teu Espírito que age nesses corações. Como eu creio, ó Deus, que não foi em vão toda esta exposição. Como eu creio, ó Deus, que nós podemos aprender a respeito do verdadeiro Rei, de como servi-lo, de como honrá-lo, de como nós podemos aprender a respeito dos ídolos do coração, e de que no nosso coração só deve haver Cristo Jesus, e que Cristo Jesus nos é suficiente, pois só Ele pode satisfazer a nossa alma. Salomão buscou satisfazer a sua alma em muitas coisas desse mundo, e a sua grande conclusão foi: teme a Deus, segue os seus mandamentos. Este é o resumo de tudo aquilo que ele viveu e experimentou. Que não há verdadeira alegria, que não há verdadeiro prazer, que não há verdadeiro deleite longe do Senhor. Ó Deus, que possamos colocar os nossos corações diante de Ti esta noite e Te pedir de maneira muito graciosa: transforma-nos conforme o Teu querer e a Tua vontade. Destrona, ó Pai, os nossos ídolos, que eles caiam por terra em nome de Jesus. Que possamos, ó Deus, ao final de tudo isso que nós ouvimos, ter no nosso coração um grande anseio, e o maior anseio das nossas vidas seja viver uma vida para a Tua glória, para Te satisfazer, ó Deus, para Te honrar, para Te obedecer, ó Deus, com alegria e com prazer. Que possamos, ó Deus, nos deleitar no Senhor como a nossa maior alegria. Ó Deus, que o Senhor nos conduza, ó Pai, em paz para os nossos lares. Nos dê uma semana, Senhor, abençoadora, e que o Senhor mesmo, Senhor Jesus, continue, Pai, a todos os dias a cuidar de nós e a nos preservar.
pois a tua palavra diz que nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura pode nos afastar do amor de Deus. Eu creio que foi assim na vida de Salomão. Eu creio que é assim na vida de todos os seus escolhidos. Que o Senhor nos ajude, Pai, a viver uma vida de santidade, e que esta semana possamos, ó Deus, demonstrar tudo aquilo que temos ouvido e aprendido do Senhor, em nome de Jesus.